O mundo já teve tantas crises, inclusive pandemia, e nós ainda estamos aqui. Ou seja, vai ter mundo depois que tudo isso passar. Que mundo é esse? Aí, tudo bom? Oi, Sandra, tudo bom? Como é que vai? Tudo bem, tudo bem. Bom, Bom, muito obrigada de você ter aceito participar do Papo com o Palestrante. Eu tô ouvindo um barulhinho, isso aí é na rua? Um barulhinho eu acho que pode ser constante? do som. Eu vou desligar o som, nós vamos alterar aqui. Vamos ver se isso aqui altera. Ok. Ótimo, parou. Não, mas eu não te ouço agora. E agora, melhorou? Agora eu tô te ouvindo e melhorou. Agora não tem mais então um pronto. barulhinho. Vamos desse jeito mesmo, então. Então tá bom. Pessoal, deixa eu apresentar o Sidney Oliveira. Ele é escritor, mentor de carreira e palmeirense. Acertei? Sim. Se bem que a gente não tá falando de futebol ultimamente, viu? Tá Sim, tão ninguém parado o fala de ano. futebol. É verdade. Sidney, eu queria que você começasse a falar um pouquinho pra gente sobre a sua carreira. Tá bom, tá ótimo. Bom, eu já venho há muito tempo trabalhando como palestrante, venho trabalhando como escritor, tenho feito uma série de trabalhos ligados à mentoria. Comecei minha carreira não como palestrante nem como escritor. Eu comecei dentro de um banco, como um office boy, dentro do antigo Banco Real. Não sei se você conhece, Sim. Banco Real. Lembro. Então, eu trabalhei no Banco Real, tive o privilégio de ser precoce dentro do Banco Real. Eles me identificaram muito garoto e me deram desafios que aceleraram a minha carreira. Então, Que legal. eu cheguei à versão profissional mais executiva com 20 anos de idade e alcancei uma posição de nível de diretoria com 28 anos, tá? Então isso foi muito legal por um lado e é evidente que me colocou aí numa linha de desafio como um jovem que tinha que provar. Eu tinha uma equipe de perto de 200 pessoas, 300 pessoas, quase nenhum deles tinha menos idade do que eu. E que grande bacana. parte dos meus gestores... E isso há muito tempo atrás. Não acontecia isso. As pessoas tinham muito preconceito, né? Na época, assim, foi muito incomum. Eles me promoveram. O desafio era reinventar o negócio bancário. Foi na década de 90, já dá para fazer uma analogia, né? Na década de 90, os bancos precisaram se reinventar porque, de alguma forma, caindo a inflação, mudou tudo. Então, chegaram para mim com uma missão: ajude a reinventar o banco. Então, eu tive o privilégio de participar de coisas bem legais, criando muita coisa nova. Não só eu, óbvio, né? No banco você trabalha sempre multidisciplinar, mas ajudei a criar muitas coisas legais numa época que os bancos estavam se reinventando. Algo semelhante ao que a gente está vivendo agora, só que agora é planetário, né? Todo mundo precisa se reinventar, né? Então foi muito legal. Isso me levou a ter uma participação muito forte na tecnologia por conta de todo esse movimento da década de 90. Conheci a internet no nascedouro dela aqui no Brasil. Acabei criando, eu vou falar a linguagem de hoje, tá? Uma startup. Na época a gente não chamava assim, não. A gente chamava de empresa mesmo. Mas nós criamos um site, eu e alguns amigos, criamos um site de busca chamado Achei. Ele pegou a primeira onda da internet junto com outros sites como o UOL, KD. Nós crescemos muito. Uma hora eu vendi esse site no início do século. Já dá para falar assim, você reparou que legal? No início do século eu vendi o site, já vão aí 20 anos que eu vendi o site. Esse site, depois de vendido, teve outros direcionamentos, mas eu ganhei um monte de vivência, de experiência. A partir da venda do site e da minha descompatibilização, aí eu decidi ajudar a formar jovens lideranças. Essa foi a grande motivação. Eu falei, poxa, eu podia ajudar outros jovens a alcançarem a liderança. E aí, bom, aí começou tudo. Você galgou
galgou todos os níveis e depois ainda empreendeu para uma empresa sua. Sensacional. Muito bom, muito bom. E daí eu empreendi e fiz o final, vendi a empresa. Sim, aí foi então... aquela coisa, e agora? Você faz o quê, né? E assim, foi uma coisa mais de motivação mesmo. Eu falei, não, deixa eu ajudar outros jovens também a galgarem alguma trajetória profissional. A gente chama de carreira e eu digo que tudo é uma carreira. Não tem uma divisão entre trabalhar CLT ou trabalhar como empreendedor. Eu entendi que tinha uma carreira para ser empreendida. Entendi. Claro que eu fui buscar formação. Eu não tinha formação nem em psicologia, nem em RH, nem em comportamento humano. Eu tinha vivência. E aí, o que eu fiz foi criar uma formação, acabei desenvolvendo uma série de conceitos, de teoria. Isso, obviamente, nesse mercado, você conhece bastante bem, a gente acaba tendo que registrar essas teorias, né? E aí eu registrei elas em alguns livros. O primeiro livro que eu registrei as teorias, ele também ganhou aí uma certa fama, porque ele veio de encontro a tudo que todo mundo estava falando já. É o livro Geração Y, né? Foi com esse aí que meu nome entrou no circuito de palestras mesmo, né? E de lá para cá eu venho escrevendo. Já são aí 8 livros, muita teoria. 8 livros? Gente, eu tenho livros. aqui 5. Ai, tudo bem, viu? Olha, eu tenho aqui os seguintes livros. Eu tenho que atualizar todos para você. Não, ó, Cicatrizes, Mentoria, Gerações, Conectados e Profissões do Futuro. Esses 5 são os 5 últimos. Mas tem toda a linha da série Geração Y. Que é o Geração Y1, Geração Y2 e os Jovens para Sempre. Que legal. Então, além desses que você tem os outros 3 que precederam eles, né? Entendi. E você faz a palestra do livro também, não faz? Cada livro sempre teve uma palestra. Sempre que eu desenvolvi uma teoria, um conceito, eu escrevi o livro, desenvolvi a palestra e apresentava ela no mercado. Tá. E assim, você sabe dizer qual que é a mais solicitada ou qual foi a mais solicitada? Hoje, aí depende muito de tempo, né, Sandra? Cada vez que a gente está no mercado, o mercado ele vai tendo as demandas e a gente vai fazendo o desenho. A mais comum de me chamarem é justamente a de jovens, a de gerações, focado na diversidade e a de mentoria. Muito, né? Gerações, quando a gente começou a falar, a gente falava de jovens, né? E a ideia era falar de jovens e gerações foi o primeiro tema. Depois eu entrei no tema mentoria, que é para jovens, ou pelo menos para o High Potential, só que o tema gerações ele entrou na pauta das empresas junto com os pilares da diversidade. Então, eles surgiram duas vertentes. Gerações para diversidade e mentoria, que é a continuidade do desenvolvimento de jovens. Né? Que legal, que legal. Há quanto tempo, mais ou menos, você faz palestra? Profissionalmente, desde 2008. Então, nós estamos falando aí de vai fazer 12 anos. Acho que, assim, começou em 2010 com o livro, aí houve mais demanda. Até então, eu estava era posicionando meu nome, fazendo aquela famosa palestra pro bono que a gente faz, né? Eu chego a brincar. Mas é o certo, né? A gente tem que começar humilde e mostrar. Olha, a gente não vende docinho se não experimenta. Não é verdade? Então, eu diria que foram assim, eu acho que faz parte do processo mesmo, quase como se fosse um estágio, né? Então, 2007, 2008, eu fazia a palestra, eu brincava, que eu falava assim, gente, até reunião de condomínio eu faço palestra, sabe? Então, a gente adota um conceito de colocar o teu nome no mercado, ganhar alguma relevância e, sim, fazer palestras abertas, palestras pro bono, que a gente coloca o nome. Sim. Para o começo, eu acho que é interessante, dependendo do cliente, né? Se for uma coisa que pode gerar outras palestras, né? São interessantes mesmo.
Sabe o que eu queria saber? Eu fiquei muito curiosa com o livro com o tema cicatrizes. Me fala um pouquinho sobre o que é esse livro, sobre o que você fala. Tá bom. Uma coisa que eu falo bastante, quando a gente põe a palavra cicatriz, a gente tem que falar assim, é meu último livro. Não foi o último, foi o livro mais recente publicado, mas ele é uma continuação do tema mentoria. Quando a gente fala de mentoria, nós estamos falando da vivência. Estamos falando de tudo que acontece com a gente, as nossas escolhas, as decisões que nós tomamos, as renúncias que a gente faz, e isso se transforma em cicatrizes. Então, quando eu comecei a escrever o livro Cicatrizes, a ideia era criar uma forma didática de dar vazão para tudo que a gente tem de vivência, de experiência, e como transferir isso para outras pessoas. Uma coisa que é complexa é justamente transferir experiência. A gente vive a experiência, mas eu consigo só contar dela para alguém. Eu não consigo fazer com que a pessoa sinta tudo que eu senti. Claro. Por mais empática que a pessoa seja, ela nunca vai saber como é o processo da experiência que a gente tem. Então, quando eu escrevi o livro Cicatriz, a ideia era justamente assim, existe uma forma? Qual é a forma que eu posso adotar para passar a minha vivência para outra pessoa? E aí a gente começou a trabalhar a partir das minhas marcas, né? A partir das cicatrizes que a gente tem. Olha, você sabe que eu também achei bem bacana, uma palestra que o tema é Se Vira, a busca do protagonismo. Eu achei ela imperativa, eu gostei, eu falei, se não se vira, foi ótimo. Eu falei, não, eu quero saber o que você fala nessa palestra. Bom, essa palestra, ela é uma palestra agora desse último ano, é a palestra nova, e assim, é um spoiler do próximo livro que eu estou escrevendo. Olha, que legal! Tá? Então, qual é a ideia da palestra? Ou pelo menos a ideia do tema, não da palestra, mas o tema. É justamente trazer o conceito do protagonismo. Todos nós, de alguma maneira, estamos aí numa sociedade que, por vários fatores, desde a educação em casa até outras circunstâncias, inclusive as tecnologias, né, elas trazem para a gente uma série de facilidades, tá? E a gente vai se acostumando com essas facilidades. Quando a gente pensa isso, principalmente nos mais jovens, tanto elemento que gera facilidade que ele começa a esperar que as coisas aconteçam para ele, não que ele tenha algum protagonismo. Eu tenho reparado muito que os jovens, eles são muito bons em criticar, muito bons em pesquisar alguma referência em algum lugar, acreditar naquilo que está lá, quase que sem um critério crítico em cima disso, porque quem está falando tem muitos seguidores, mas ele não coloca isso na pessoa dele, ele coloca isso no outro. É como se eu pego uma informação e projeto no outro. Tá, mas você projeta em si mesmo? Esse processo é muito difícil para o jovem, porque o jovem ele não protagonizou totalmente. De alguma maneira, as gerações mais veteranas assim protegeram, passaram a mão na cabeça, criaram um ambiente um pouquinho mais facilitado. E esse processo tem feito com que o jovem ele fique um pouco receoso. Quando eu falo jovem, eu não estou só colocando uma idade aí, nós estamos falando do comportamento jovem, né? Ele fica receoso porque tem dois lados essa história. Primeiro lado, nós estamos numa sociedade muito mais patrulheira. Você tem câmera o tempo todo. Verdade. Então, a gente está vivendo um período onde você não pode falar alguma coisa que pode ser mal interpretado, ou não pode apontar alguma coisa porque alguém falou. As pessoas ficam com um pouco de receio de protagonizar alguma coisa, ou, mais simples, ficam com receio de falhar. Porque falhar é ruim e parece que eu falhar hoje todo mundo fica sabendo. Então, o que acontece com o mais jovem, principalmente? Ele vai adotando uma postura muito de espectador.
aguardando que as coisas resolvam ou aguardando que alguém entregue para ele a resposta, como um Google, tá? Enquanto ele deveria simplesmente ir lá e fazer. Ou o antigo ditado de vovô, de vovó, de mamãe, de papai. Você quer, vai e faça. Vai, faz, se vira. Ah, mas como que eu faço? Se vira. Ah, porque assim, hoje eles estão com preguiça até de procurar isso dentro do Google. Até procurar no Google parece que é muito trabalhoso. Então, é quase um chamado essa palestra, é quase uma convocação desse profissional, desse jovem, para entrar no jogo. E assim, é interessante porque nesses últimos 30 anos, Sandra, a gente gastou muita energia, e aí eu falo socialmente, tá? A gente, na sociedade, nós gastamos muita energia abastecendo os mais jovens, assim, super nutrindo eles de informação. A própria internet já é um facilitador incrível de recursos de informação. O jovem aprendeu a ter essa informação, aprendeu a ter ela disponível, mas ele não busca nada, ele não quer traçar o caminho que eventualmente machuque. Ele quer o caminho pronto e seguro. É a história do Waze. Antes, quando a gente ia de um lugar para outro, você pegava o guia, errava, não conseguia perguntava, ler, parava, tinha que perguntar. E olha que sutil, quando você parava para perguntar, você estava denunciando para alguém a tua fragilidade, a tua vulnerabilidade. Por quê? Porque você não sabia algo. Hoje eu tenho um aparelho que me diz tudo. E o que eu faço? Eu não preciso me colocar vulnerável. Ou seja, parece que eu sou seguro. A gente pode ver isso, sabe onde? Nos motoristas do Uber. Muitos dos motoristas do Uber nunca andaram pela cidade, nem conhecem a cidade. Eles sabem seguir a ordem do aplicativo. Eles não conseguem pensar sem o aplicativo. É verdade. Isso vulnerabiliza muito, porque eu não pergunto para ninguém na rua. Você e nenhum homem. Eu não sei qual é o problema de você. Não, o problema é isso aí, não quer ficar vulnerável e não sei mais o que e tal. O homem não perguntar tem esse que aí de não querer parecer vulnerável. Tá? Agora, eu sei. Não, tudo bem, mas agora a gente adotar um equipamento que substitua não é problema de ser conveniente. É claro que esse equipamento ajuda muito às vezes. Só que tem uma coisa, o dia que eu fico dependente dele, ou seja, eu só consigo responder se tiver algum lugar que já disse, tiver algum Google ou alguma coisa. Aí é ruim. Diga. Não, aí é muito ruim, né? Aí a coisa começa a ficar aí a vulnerabilidade. Uma dependência. Ela se instala por dependência, mas eu não me denuncio. É mais ou menos assim. Sabe aquela história? Vamos tomar um vinho? Vamos. Eu gosto muito de vinho. Aí tem aqui, vinho, eu tenho vinho. Aí fala, qual vinho? Ah, eu não sei. Pega no aplicativo. Aí o aplicativo que te diz o que é um bom vinho. Não você que tomou um vinho, experimentou um vinho, teve uma experiência boa ou ruim com vinho. Não, tem nada a ver com isso. E tem tudo. Agora você gosta de uma música, sabe qual que é a música, mas não lembra a letra. Aí, se você liga aquele Shazam, você põe perto e sabe qual que é o nome. Quer dizer, tá fazendo a gente meio que parar de raciocinar, né? Algumas coisas. Essa é a preocupação. Por isso que vem o título do Se Vira. O Se Vira parece uma coisa meio cruel, meio rude. Por quê? Falar para alguém se virar busque recursos dentro de você. E não fora. Só que para eu buscar recursos dentro de mim, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter recursos dentro de mim. Claro. E se eu não coloco recursos dentro de mim, quando busco dentro de mim, não tenho nada. Portanto, eu fico buscando fora. E aí, o buscar fora é passível de um pensamento crítico. Ou seja, eu começo a criticar tudo e todos que estão aí. Tudo está errado, todo mundo, esse hate geral que está acontecendo, todo mundo tem uma opinião para dar sobre alguma coisa. Todo mundo quer dar uma opinião sobre alguma coisa, só que ele nunca traz para si mesmo.
Sim. E aí eu vejo que a gente tem aí um problema comportamental e a gente paga muito caro por isso. Eu diria que parte de todo esse movimento que a gente está vivendo aí nos últimos 5, 6 meses por conta da pandemia, parte é o exagero dessa vulnerabilidade, porque a gente não sabe nem discernir o que pega de informação. Essa história de vai ter informação fake news, eu não consigo mais discernir. É verdade. Eu discerno pela seguinte coisa: quantos seguidores o cidadão tem? Se ele tem muitos seguidores, então ele está falando a verdade. E não é bem assim, a gente sabe que não é assim. Muitas vezes é bom você buscar a fonte, se é uma fonte séria, né? Sim. A questão da fonte séria, ou pelo menos a fonte verdadeira, ou a fonte. As pessoas não se dão nem ao trabalho de buscar a fonte. É verdade. Simplesmente eles pegam assim, quem que tá falando? É fulano, ele tá bem. Inclusive tem até discussão aí de um influencer muito conhecido, que ele diz que ele não tá jogando fake news, ele tá pegando de fonte e só replicando. E, cara, mas você replicar com seus seguidores, você tá dando chancela. Ele não percebe que ele dá chancela para algo que pode não ser verdadeiro. Claro, por quê? Porque complica isso. Um chancela o outro. E é aquele critério da relevância. Relevância chama relevância, que chama relevância. Tá bom. Sim. Se alguém que tem 100 seguidores falou uma coisa, alguém que tem 1000 repetiu, alguém que tem 10 mil repetiu de 1000, alguém que tem 1 milhão repetiu, o que a gente tem? A verdade de alguém que foi repetida por alguém. Só que esse não se preocupou em checar a fonte. Essa questão é o que mais preocupa. Porque, na verdade, quando a gente está falando aquilo que agrada a gente. Por que a gente usa o aplicativo Waze? Porque ele é confortável, ele leva a gente no destino. Ponto, é simples. Ele é confiável. Só não tem uma pergunta. O caminho que ele está fazendo é o melhor caminho para você ou para ele? E aí tem algumas pessoas que já começaram a sacar que o Waze ele faz o caminho que leve para os anunciantes. Por isso que de vez em quando o caminho que ele faz é um caminho que parece que dá volta. Só que a gente tem que entender, o Waze tem que ser pago. Então o Waze tem interesse. Sim. E essa é a grande questão. Quando a gente está falando para alguém assim, se vira, olhe os seus interesses e alinhe com o que está acontecendo. Olhe sua bagagem e coloque ela à disposição. Se eu não faço isso, eu absorvo o interesse de quem quer que seja e eu pego a bagagem de quem quer que seja. Ou seja, nada é meu. Eu estou sendo conduzido e não estou nem percebendo, porque eu acho que é assim que é agora. Eu já vi muita gente falando, não, é assim, é você que está resistente à rede. Eu falei, não, eu vivo a rede, eu sei a rede, mas a rede, ela também tem interesses próprios. A gente nunca sabe exatamente qual é o interesse de quem está se colocando, se posicionando. Às vezes a gente vê só um número de seguidores. E com base no número de seguidores eu falo, não, se ele é muito bom, ele não teria tanto seguidor. Depende. Depende de como você conseguiu os seguidores e o que você quer fazer com esses seguidores. Só que a gente, para isso, tem que ter um pensamento crítico. Então, se vira é um convite para a pessoa ter um pensamento crítico. Ou volte a pensar. Não entra no questione e alguém te dá uma resposta e você absorve ela. Porque a gente entrar nisso como estilo de vida transforma a gente em pessoas assim muito reativas, muito dependentes, muito vulneráveis. E, obviamente, alguém que é reativo, dependente e vulnerável, é fácil manobrar. É fácil você conduzir ela para onde você quiser. Que é um pouco disso que a gente vê acontecendo, né? Eu diria que é quase um estrado da sociedade. Bom, olha, adorei. Olha, achei realmente super, bem tudo que você falou mesmo. Eu queria saber o que é e como é o profissional fluido. Você repara, né? Você percebeu, Sandra, que a gente está vivendo um tempo diferente. Isso já está nítido. Sim. Tem gente querendo colocar nome, porque tem muita gente que gosta de carimbar nomes, né? Então, o nome mais comum agora é o novo normal, né?
Aí tem a pessoa do antítese, porque ou você é o protagonista ou é o antagonista. Tem a pessoa, não acredito no novo normal. E normal, não. Na verdade, o que a gente está vivendo é mais uma situação inédita. Ponto. A gente tem realidades que vão se alterando. O mundo tem ciclos. Nós todos vivemos um mundo onde tem ciclos. E todo ciclo ele tem um início, um crescimento, um declínio e um fim. Ponto. Isso aí é normal. Nós, durante a nossa vida, também temos ciclos. O que a gente precisa entender é que há uma alteração no cenário. Então, vou dar um exemplo. Eu estou assistindo aquela série Suits. Você já viu, dos advogados? Já. É fantástica aquela série, mas o mais interessante é ver algumas coisas. A série começou em 2011. Sim. Nós estamos em 2020, ou seja, já tem 9 anos de janela. É impressionante o que funcionava há 9 anos atrás. Que você olha hoje e fala, por que não fez A? Por que não fez B? Ou qualquer coisa assim, né? Por quê? Porque o mundo mudou. Então tem uma coisa do menino lá que chama atenção. Eles estão em Nova York e o menino está andando de bicicleta o tempo todo. E paletó, gravata, advocacia e tudo mais. Aí você está olhando lá. Mas aí tem coisas que ele faz, fala, não, mas isso aí eu sei, no meu celular eu tenho um app que resolve a questão. E ele não, ele vai fazer o caminho normal, ele vai olhar documento, aí alguém chega e fala, por que não está digitalizado? Olha, há 10 anos atrás não se digitalizava, ponto. Ou seja, o cenário, ele está em transformação. Sim. Os eventos, os acontecimentos mudam o cenário. Só que a gente perde a perspectiva porque a gente está vivendo a transformação agora e acha que todas elas são apocalípticas ou elas são definitivas. E não é bem verdade. O que acaba acontecendo é que a gente perde um pouco a perspectiva da referência do passado. Então, o que é o profissional de hoje? Ele precisa, em outras questões, ser um pouco mais fluido. E quando a gente fala do profissional fluido, profissional líquido, né? Quase a gente gosta de usar a palavra líquido, porque o líquido se molda, ele absorve, ele entende a circunstância onde ele está, ele flui. A ideia do fluido é ele nesse período de quarentena, todo mundo tem histórias para contar. E, obviamente, Sim. a gente tem, desde o primeiro momento que ficou todo mundo em pânico, o mundo vai acabar, vou morrer, sabe aquele apocalipse zumbi? Né? Parece que todo mundo ia pegar um vírus e ia sair mordendo as outras pessoas. Sim. Então, a gente teve essa primeira impressão. Depois vai serenando e vai começando a entender o que acontece. O que desafia a gente? Bom, peraí, o mundo não vai ser assim ou vai? Será que nós vamos voltar ao que era? O mundo nunca voltou a ser o que era em qualquer evento. Claro. E aí a gente tem que lembrar, quando caíram as Torres Gêmeas, o mundo não foi mais o que era, ponto, claro, era outro mundo. Quando teve aí a crise de 2008, o mundo ficou diferente também. Sim. Então, assim, é só a gente lembrar que alguns eventos, eles são de magnitude planetária, e quando eles acontecem, o mundo não é mais da mesma maneira, as pessoas não são mais da mesma maneira. Então, uma das primeiras coisas que eu tenho estimulado as pessoas é rapidamente tentar entender qual é essa dimensão nova e o que eu preciso abrir dentro de mim, quais são as coisas que eu vou precisar deixar para atuar nesse mundo que mudou novamente. Que ele muda. Nós estamos aqui falando desses 6 meses, 6 não, 5, né? De pandemia, a gente está falando de pandemia, vendo números e tudo mais. Hoje aconteceu aí uma explosão que ainda não se sabe direito o que é. Lá em Beirute. Não sei qual é a capacidade dessa explosão repercutir em todo o planeta. A gente não sabe qual foi a origem. Foi violenta. Foi assim, foi inédita. Sim. Fazia muito tempo que ninguém via alguma coisa do jeito que está vindo. E olha que sutil. Televisionado. Quando começou a pegar fogo, muita gente pegou o aparelhinho e ficou filmando. Ninguém imaginava que aquilo ia explodir na própria pessoa.
Não tem nada que tenha sequência. Explodiu o vidro, explodiu tudo e a pessoa para de filmar, né? E a gente longe, ninguém nunca imaginou. Pronto. Essas pessoas certamente foram diretamente impactadas pelo evento. A gente está aqui olhando e fala, não sei se esse evento vai me impactar ou não. Com o coronavírus, eu diria que é mais ou menos a mesma coisa. Ela é um evento, impacta diretamente uma série de pessoas no mundo, de maneiras distintas, mas ele impacta. E tem pessoas que não se impactam da mesma maneira. O que acontece conosco quando a gente está falando no campo profissional? Eu tenho que ficar atento às coisas que acontecem que impactam ou não. E dentro daquilo que impacta, certamente eu tenho que tomar uma atitude mais proativa. Então, por exemplo, nós atuamos no ramo de palestra. Entrou o isolamento, a quarentena, a primeira coisa que suspendeu foi aglomeração, reuniões coletivas. Sim. Nessa hora, a primeira coisa, eu não sei como foi para você, mas para mim foi uma pergunta assim, ok, não posso fazer mais palestra, entendeu? Acabou. Sim. Assim, sem uma perspectiva, por enquanto, é lógico que a gente fica esperando que isso aí vai ser algo assim, vai ser só 1 ou 2 semanas. Sim. Não, na verdade, nós já estamos contando 6 meses, e sim. Agora a gente sabe que já é uma nova realidade. Agora imagina se eu estou parado assistindo tudo desde o início. Não dá para fazer isso. Claro. O profissional vai olhar e falar assim, olha, mudou o cenário. Mudou o cenário? O que eu posso fazer neste novo cenário ou nesse cenário diferente do cenário anterior? Eu posso me abraçar no cenário anterior e ficar aqui torcendo, chorar, ou chorando, ou reclamando, ou criticando, ou desejando voltar no cenário anterior. Eu posso ficar parado esperando, não, mas isso vai passar. Fingir que... A gente às vezes fala a palavra fingir demência, né? Não, isso vai ser temporário. Não vai durar muito tempo, não vai. Nenhum dos dois ajuda nada. Agora, eu posso falar assim, bom, e agora? Se realmente eu tivesse que começar do zero agora, com essa nova realidade, o que eu poderia fazer? Como eu poderia? E é claro que nessa hora, a gente precisa de muito repertório, não repertório de circunstância, não tem resposta. É a repertório de como eu lidei com outras crises. Claro. Quando surgiram as outras crises, o que foi que eu fiz? Porque, afinal de contas, o mundo já teve tantas crises, inclusive pandemia, e nós ainda estamos aqui. Ou seja, vai ter mundo depois que tudo isso passar. Que mundo é esse? O profissional líquido, o profissional mais fluido, é aquele que passeia mais rapidamente por isso. Então, eu posso dizer de mim que a primeira coisa que eu pensei, bom, não vai haver a reunião. O que poderia substituir a entrega de conteúdo, a entrega de valor, porque esses profissionais que recebiam o valor antes, eles vão continuar precisando desse valor. Talvez não da mesma maneira, mas eles vão precisar desse valor e provavelmente eles vão precisar entender esse cenário que está mudando. Sim. Alguns colegas meus, você conhece vários, você conversou com vários, inclusive assisti vários aqui, alguns rapidamente começaram a desenvolver conteúdo para esse cenário. Tipo, olha, o que vai pegar para gente? Onde que está tirando o nosso chão? O meu cliente é o gestor de empresa. O que ele está passando agora? Qual chão dele ele perdeu? O que foi que ele descobriu que não estava preparado? Bom, esse aí eu tenho que dar conteúdo para ele. Peraí, mas para eu dar o conteúdo para ele, eu vou ter que estudar, correr atrás. Então, eu nunca tinha lido tão rápido tantos livros quanto eu li nesse período. Eu nunca li tanto conteúdo, assisti tanta informação e desenvolvi conteúdo para essa nova realidade. Então surgiu, só na palestra já surgiu uma palestra, Impactos e Tendências na Gestão de Pessoas. Surgiu uma palestra, entendeu? E aí na pandemia, você quer dizer? É uma palestra... Na palestra surgiu uma palestra. Na pandemia já surgiu uma palestra nova.
Isso. No meio da pandemia surgiu uma palestra. Na verdade, não foi uma palestra, surgiu um pedido. O cliente chegou e falou assim: nossos gestores estão que nem aquele quadro. Eu não sei o que eu faço, ninguém mais quer trabalhar. Estão desesperados. Você pode conversar com eles? Eu falei, cara, o que eu vou falar com eles? Eu também estou no mesmo barco. E aí a gente, às vezes você faz assim, a primeira sensação, Sandra, se você assistiu o filme Titanic, sabe aqueles caras que estão tocando violino enquanto o barco está afundando? Sim, a primeira sensação minha é assim, bem, o que eu vou falar para eles? Eu também estou sem chão, meu negócio acabou, a gente não sabe o que falar. Só que aí você vai pensar justamente, é ciclo. O mundo está em transformação sempre. O que a gente costuma falar quando o mundo está em transformação? A gente fala algumas coisas, é mais foco, mais objetividade. Sim, renuncia a algumas coisas, desapega de outras, porque não dá para você voar com tanta carga, experimento novo. E aí começou a desenvolver um conteúdo. Eu falei, bom, aí começa o processo. A gente tem que convidar as pessoas para não ficarem acomodadas, não ficarem na expectativa de que alguém vai vir com a resposta. Claro. Porque a resposta não existe. Ela simplesmente vai ser construída. Esse movimento foi um movimento que eu fiz. Alguns colegas eu vi que rapidamente fizeram. O mais visível da nossa realidade foi ir para o online, óbvio, né? Então, a gente começou a fazer lives. Eu relutava em fazer live antes, porque primeiro não dava tempo. Quando tinha algum tempo, estava cansado. Falava, não, negócio de live não. De repente, live virou a primeira onda dos palestrantes. Sim. A primeira onda foi live. Apesar que o papo com palestrante vem do ano passado. Sim, o papo com palestrante teve um momento presencial. Era para ser sempre presencial, né? Mas aí veio a pandemia. Não, mas é igualzinho. Você lembra quando você participou do Café Insight que eu faço com o Edu? Sim. A gente foi aí no teu escritório, foi delicioso. É muito mais gostoso, né? A primeira semana da pandemia, eu e o Edu fizemos o primeiro Café Insight online. Que legal! Fizemos um Café Insight, nós já fizemos 2 versões. Eu tinha uma formação de mentores, a gente tem a sede, o pessoal ia na sede para fazer a formação, não pode reunir. O que a gente fez? Vamos fazer a formação online. Abrimos as salas do Zoom e fizemos a formação. Nós fazíamos workshops para o RH para falar dos produtos, falar de mentoria. Sempre a gente trabalhava com um público de 20, 25 pessoas, que era o que comportava lá o nosso ambiente, né? Vamos abrir tudo online. De repente, o que eu percebi é que o meu negócio inteiro virou online. Mas assim, 100% do negócio ficou online. Não, e vai se manter. Isso veio para ficar. Vai continuar a palestra presencial, mas eu acho que a online ajuda muito em um monte de coisa. A palestra online é mais sustentável até, não fica pegando avião, sabe? Não fica, tem uma série de coisas, mas tem eventos que precisa ter o palestrante presencialmente, né? Fala a verdade. Não, e tem uma coisa que é a química de você estar presencialmente. É óbvio que tem uma perda, mas a perda é quando a gente compara. E aí vem uma coisa interessante, Sandra. Eu já tenho feito palestra, desde o começo da pandemia, a gente começou a fazer palestra, aí você vai adaptando, vai aprendendo a linguagem, você começa a não olhar para a tela, você começa a olhar para... Você tem um aprendizado. Você vai se melhorando. Você vai aprendendo a lidar com a nova realidade, mas uma coisa que eu percebi é que não dá para comparar. São produtos de qualidades e de objetivos diferentes. O que eu olho na presencial é aquela coisa do calor humano, você tem uma leitura do público muito boa, isso te ajuda a dar mais ênfase em alguma coisa. Tem todo esse contexto que transforma a palestra presencial num valor. Sim. Quando a gente está no online, uma coisa que eu percebi é que a gente tem, do mesmo jeito que tem que olhar para a câmera, a gente tem que fazer um exercício de foco no teu conteúdo. Então, a linguagem da palestra online, ela tem que ser mais focada,
tem que ter mais consistência o conteúdo e tem que ser mais direto ao ponto. Você tem que ter um conceito de objetividade que na palestra presencial tem muito de performance, tem muito de ouvir alguém que está na plateia. Entretenimento também, né? Às vezes você muda a tua palestra porque alguém lá fez um ato ou alguém falou alguma coisa e você, puxa, pegou um gancho e você vai numa outra direção. No online, você tem que se preparar de outra maneira. Eu me lembro, em palestras presenciais, sempre tem aquele momento que a gente fica no bastidor e você fica aquecendo, fica ensaiando mentalmente, você faz uma preparação, né? Quando a gente está no online, é uma outra preparação. E esse negócio é muito interessante, porque assim, a gente eu falei para você, a gente prepara uma pauta. Então, no online, a gente também, assim como no presencial, você tem que tomar cuidado com roupa, com postura, não pode pôr a mão em algum lugar. Dependendo do público, você pode ser um pouco mais flexível com a linguagem, usar palavrão eventualmente. Você pode. Você tem assim, aqui que o presencial tem toda uma linguagem. No online, é uma nova linguagem. A gente tem que aprender uma nova linguagem. Então, eu me senti novamente um novato. Me senti meio aprendiz agora, desenvolvendo essa linguagem. Isso é muito legal, porque a gente começa a criar todo um conteúdo novo que, obviamente, no futuro vai ter alguma coisa, algum livro ou alguma palestra. Meus dias de isolamento, o que isso me ensinou? Coisas assim, com certeza, sei lá. Vai ter vários. Vão ter várias leituras dessas. E isso é legal. Por quê? Quando a gente fala do profissional fluido, é justamente isso, essa capacidade de pegar o que tem, pegar o cenário e jogar ele com o jogo do jeito que o jogo tá. Tá? Quando eu era bem adolescente, a gente tinha no colégio, no ginásio, época de ginásio, tinha exercício de jogar bola na quadra do colégio. A gente jogava bola, mas tinha um jogo que era um jogo doido que a gente fazia, que era assim, tinha uma bola, a gente começava a jogar futebol. De repente, alguém tocava um apito. Era para todo mundo começar a jogar basquete, então mudava o jogo. Então, o futebol virou basquete. Aí tocava um apito, alguém pegava e às vezes era uma bola que entrava diferente. Porque cada jogo desse tem um tipo de bola. Sim, claro. O legal era como a gente se adaptava quando muda a bola do jogo. Então, de repente, você vai dar um chute, a bola que veio para você é uma bola de basquete. Você não podia chutar, você tem que pegar com a mão. Então, era interessante que a gente vive num mundo onde as bolas são trocadas enquanto a gente está jogando. Claro. E esse movimento é o movimento mais legal, é que você vai aprender a ser... Eu não gosto muito das palavras porque elas vão se desgastando, mas a palavra que falam agora é resiliente. O Eduardo Carmelo, ele manja muito de resiliência e ele fala, não pega a resiliência só nessa parte que é flexibilidade. Não é flexibilidade, mas é a ação ativa em cima da transformação. Em cima do que a gente pode pegar do cenário que se transforma à nossa volta e começar a jogar um novo jogo. Então, e aí voltando para o tema que a gente acabou escapando, o profissional fluido, ele é esse profissional que ele é proativo em alterar o que é necessário ser alterado, entendendo que não é tudo no cenário que vai ser como foi e nem tudo vai ser inovação. Agora, eu tenho desafios, então eu preciso pegar, fazer. E assim, desapegar daqueles resultados saudosistas. Olha, o valor da minha palestra era tanto, agora o mercado mudou. É isso mesmo. Ô Sidney, olha, a gente já passou do horário da nossa live, mas assim, eu quero te dizer que foi um prazer. O pessoal, por favor, tem que se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu vou ficar ao lado do Sidney. E como eu pergunto para todos os palestrantes, eu queria que você desse brevemente uma dica. Ou uma dica que você fale em suas palestras, ou uma dica que agora te dê algum insight para falar. Você pode dar uma dica para gente? Tá bom, posso dar uma dica sim. Eu sempre fico atento a quem está ouvindo a minha mensagem. A gente tem que entender que a gente tem a missão de transmitir alguma coisa,
mas a pessoa também vai entender com as premissas dela. Então eu não posso ser uma pessoa que projeta verdades. Eu tenho que ser uma pessoa que reflete principalmente as verdades que já estão conhecidas. Então a minha dica para a turma é: ouça a sua audiência. Ouça a sua audiência e seja crítico dela se ela estiver meio pirante, tá? Ai, que linda, que legal. Olha, Sidney, amei, aprendi muito. Eu acho que a nossa conversa foi, assim, super produtiva e eu quero te agradecer bastante por participar do nosso Papo com o Palestrante. Sandra, eu agradeço o privilégio de estar com você. A gente já se conhece no mercado há tanto tempo, mas assim, é uma honra sempre estar com você. Obrigada, gente desenvolveu a nossa amizade aí já há algum tempo, mas olha, é uma honra estar com você e um privilégio estar aí nesse grupo de Papo com Palestrante aí. Tem tanta gente boa que já veio aqui, né? É verdade, e você também. Ó, beijo, muito obrigada, viu? Super beijo para você e para quem está nos ouvindo. Obrigada, tchau, tchau.